Oiê, tô de volta com mais um Bruxa Acadêmica e o tema hoje vai ser democracia, com o Simon, meu marido, é mestre em filosofia oriental. Gente, tudo bem? Eu vou falar com vocês aí um pouco no canal da Nádia sobre o conceito de democracia. Eu estudo bastante questões a respeito de democracia, dou aula sobre isso e a gente achou importante fazer esse vídeo agora, principalmente pelo momento que a gente está vivendo e para esclarecer alguns pontos, né? Às vezes as pessoas acham que democracia é ruim, mas em certo sentido eu pelo menos acredito que é o melhor sistema de governo que a gente tem até hoje. Democracia não é um conceito novo, é um conceito antigo que remete a gente lá à Grécia, principalmente a cidade de Atenas. Então, a democracia que era feita em Atenas não é a mesma democracia que a gente faz hoje, né? Um conceito de democracia que se chamava de democracia direta. É claro que esse conceito de democracia, que era desenvolvido na Grécia, ele não tinha mesmo como se aproximar do conceito de democracia atual, principalmente por conta da organização social. Enquanto a democracia surge lá na polis grega, onde apenas 10% da população era considerada cidadão, era muito mais fácil fazer esse modelo de democracia direta. Atualmente, o indivíduo é considerado cidadão a partir do momento que ele nasce. E isso impossibilita ele de participar ativamente das decisões, principalmente por conta da quantidade de cidadãos que a gente tem, né? Considerando que, se lá 10% só da população participava ativamente, hoje todo mundo maior de 16 anos pode participar ativamente das decisões, né? Mesmo que o conceito de cidadão seja mais abrangente. Eu estou falando de decisões políticas, né? É claro que nem todo mundo maior de 16 anos sabe participar, e isso a gente já está muito mais que ciente, né? Desde, sei lá, uns 50 anos atrás aqui no nosso Brasil, um período de ditadura, depois redemocratização e depois flerte com uma possibilidade de voltar à ditadura, a gente vê a democracia ameaçada. Mas é só num contexto democrático que a gente tem direitos. E esses direitos não são só direitos de escolher quem vai representar a gente, mas são direitos de manifestação, direito de reivindicar certos tipos de coisas que são necessários. Saúde, educação, né? Alimentação digna, liberdade, inclusive, para todo mundo, né? E a Nádia, inclusive, faz parte de um dos movimentos mais importantes desse processo democrático, que é o movimento feminista. Então, só é possível esse tipo de participação porque a gente tem um modelo democrático, né? E o que é a democracia? É o poder do povo. Então, na Grécia, o povo era esses 10% da população. E é claro, a gente sempre sabe quem é os 10%. Homens maiores de 21 anos, nascidos de pai e mãe gregos, que tinham posses, e isso excluía todo o resto da população de participar, né? O que acontece hoje em dia é que menos de 1% acaba tomando decisões por todo o resto da população. Mas ainda assim a gente tem que brigar para que esse 1% esteja lá, que a gente torça para eles nos representarem, né? Isso é fundamental. Porque a gente não pode perder direito. A gente tem perdido direito ao longo do tempo e a gente não pode perder. E só num modelo democrático é que a gente vai conseguir manter esses direitos funcionando, né? Então, a palavra democracia, como eu estava falando para vocês, eu já não lembro mais o que eu estava falando. Da democracia da Grécia? Que na Grécia, democracia o poder do povo. Poder do povo. Poder do povo era para ser poder do povo hoje em dia também, né? Mas parece que o povo quer abrir mão do próprio poder. Com base nos eventos atuais, assim, que acontece aqui no país, por exemplo. Eu queria perguntar se você acha que a gente vive numa democracia parcial ou algo do tipo, pelo fato de algumas falas, inclusive da direita, quando eles falam que eles tentam inibir a esquerda de se posicionar, uma vez que eles argumentam que a esquerda doutrina, sendo que doutrinação é quando você impõe um ponto de vista.
né? É o oposto da educação. Quem faz isso é a direita, né? Já que eles querem pôr só o ponto de vista deles como o principal, e quem questiona ou quem faz qualquer coisa ali que diverge deles, aí ele já é apontado com o dedo e já tem a liberdade de expressão cerceada, inclusive. É importante a gente entender o seguinte, que numa democracia existe a possibilidade de participação de todas as pessoas. O que acontece é que hoje a direita ela não se posiciona de uma maneira como deveria se posicionar. Ela vai mais para o extremismo do que maneira onde apenas as ideias são divergentes, né? A questão é que para funcionar uma democracia todos têm que ser ouvidos. E é por isso, inclusive, que a gente tem uma variedade muito grande de partidos políticos, para que cada segmento da sociedade seja ouvido. A pergunta é, se a gente vive numa democracia parcial? Sim, porque a gente precisaria de muito mais participação efetiva das pessoas. Que não é só eu ir lá e votar. Eu preciso fiscalizar, eu preciso participar dos movimentos sociais, eu preciso entender o que são os movimentos sociais, né? E para isso é necessária educação. Eu preciso saber o que é democracia. Eu preciso saber que o meu papel não é só ir lá e dizer assim, eu vou dar meu voto para aquele que está ganhando. Porque quando eu não escolho, alguém escolhe por mim, né? E aí, de fato, a direita ela se aproveita disso porque os argumentos que são usados são argumentos que tentam trazer um certo... maquiar a realidade, né? Dizer que as pessoas conseguem por conta própria, que as pessoas conseguem atingir seus objetivos só através do trabalho. A meritocracia, inclusive, que a gente tem que considerar que não é algo que funciona efetivamente, né? Depende muito de onde eu saio. É como se fosse uma corrida. O que adianta? Eu tenho uma corrida para dizer que eu estou disputando em igualdade com as outras pessoas, mas alguém sai 100 metros na minha frente, né? Então acaba virando uma corrida desigual, né? E aí eu nunca vou conseguir. Isso daí na filosofia tem uma historinha que serve muito bem para explicar, o paradoxo de Zenão, né? Que dizia que um dos caras, eu não me lembro qual que era o herói, que ia apostar uma corrida com uma tartaruga, só que a tartaruga ia sair na frente e ele nunca ia conseguir chegar e alcançar a tartaruga, porque a tartaruga está sempre na frente dele, porque ela já saiu na frente. Então, analisando não funciona. Ela é um tipo de conceito falso que é utilizado para dizer, olha,
A gente aqui, de determinado grupo específico, está dando oportunidade para vocês, mas não necessariamente essa oportunidade está aparecendo, né? Se você é pobre é porque você não se esforçou bastante. É, né? E não leva em consideração outros aspectos. Isso é uma maneira generalista da gente avaliar certas situações, né? Eu preciso analisar todos os aspectos, né? Eu não posso pensar só que o cara é pobre e se ele se esforçar ele vai conseguir. Algumas pessoas conseguem, mas outras não vão conseguir porque elas não vão ter acesso a nada que vai ajudar elas a fazerem isso. Desse ponto de vista, a meritocracia é um dos piores conceitos que pode ser defendido dentro de um contexto político. Eu acho que, de maneira geral, o conceito de democracia ele está ligado à participação popular, como eu falei nos outros pedaços do vídeo. E o mais importante disso é a gente pensar que temos que participar ativamente. Não existe democracia onde o povo não participa. E não existe democracia onde eu coloco lá um líder e de repente ele vai falar que quem manda é ele. E que ele proíbe o que pode falar e publicar sobre ele. Né? Isso aí é censura, né? Na época do PT, independente do que aconteceu, do que foi, saíram vários ataques horríveis, inclusive contra a Dilma. E se falam lá contra o Bolsonaro, ele já quer... né? Quer censurar, quer usar instrumentos para evitar que se descubra de fato a realidade. Né? Para deixar claro que a questão não é se o PT é culpado ou não, a gente está só explicando que na época do PT, o PT não interferiu nas notícias que a mídia soltou contra ele. E o Bolsonaro, ele tenta o tempo todo boicotar a mídia ou acho que ele e o Flávio Bolsonaro tentaram entrar contra a Globo da rachadinha. Daí foi isso. Então, queria dizer que isso não está correto se a gente vive num sistema democrático. Né? E é claro, pensar em cercear direitos é pensar em tirar aquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa liberdade. No contexto democrático é fundamental. Então é basicamente isso, né? Uma definição breve do que é democracia. Eu agradeço ao senhor meu marido Simon. E você tem alguma consideração? Eu quero agradecer o convite para participar. É o primeiro vídeo que eu gravo na minha vida. Eu sei que faltou um monte de informação, mas é claro, é um tempo muito curto para a gente falar, uma definição geral. Mas eu acho que dá pra gente entender que democracia é a melhor forma e a única que a gente deve querer. É isso. Até a próxima. Até.